Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson e esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão e como escalar uma empresa de software como serviço. Hoje eu quero falar aqui sobre como roubar clientes da concorrência. É uma pergunta que o pessoal me faz muito. Então eu resolvi parar, escrever um roteiro sobre isso e conversar com vocês sobre ideias de como roubar clientes da concorrência. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo. Deixa eu te contar, sabia que a gente tem um grupo no Facebook com 8.000 empresários de software como serviço? O grupo é totalmente gratuito, o link está aqui na descrição do vídeo, ou vai lá no Facebook e procura por Vivendo de SaaS, SaaS com 2A. Então vamos adiante aqui, como que tu pode fazer para roubar clientes da concorrência. Primeira coisa, tu tem que saber é que existem dois tipos de clientes da concorrência que eu quero conversar aqui. Um é cliente, um é quase cliente, tá? Então, tem o cliente que seria o cara que já fechou negócio com outro cliente e está insatisfeito, já fechou negócio com outra empresa e está insatisfeito com aquela outra empresa. E tem o outro que seria o lead, né? Imagina aquele cara que entrou no Google, procurou ali, digamos que ele queira comprar um software de gestão de controle de estoque, né? Por exemplo, o meu software aqui, ó, o eGestor é um software, né, de controle financeiro, estoque, nota fiscal eletrônica, para micro e pequena empresa. Digamos que eu esteja vendendo o eGestor. O cara entrou no Google e colocou lá no Google controle de estoque, software de controle de estoque. Ele clicou no meu e em mais 3 ou 4 softwares que estão bem ranqueados ou estão colocando propaganda. E daí ele entra em 3 ou 4 softwares ali e vai escolher um desses softwares, né? Então, como que tu ganha dos concorrentes nesse sentido também? Então, eu quero falar sobre esses dois pontos aqui. O primeiro ponto, então, seria o cliente que já fechou com outra empresa, já está há algum tempo com outra empresa e tu quer roubar, né, do concorrente esse cliente para ti. Mas antes a gente tem que saber uma coisa, é a armadilha do cliente insatisfeito. O cliente está usando outro software e não está satisfeito com aquele software, né? Então, tu tem que saber, primeiro, que ele é um lead experiente, ele já conhece um software equivalente, ele busca um software, normalmente ele busca um software, ele não está satisfeito com o software, mas ele busca um software exatamente igual, quem sabe com uma ou outra funcionalidade a mais, ou de repente um atendimento melhor. Mas ele está preso àquele software antigo, porque mesmo que ele não goste, é o que ele aprendeu, é o que a equipe dele aprendeu. Então, às vezes, a gente vai ter problemas justamente por isso. Ele quer um software com layout igual ao antigo, com as posições dos botões exatamente como o antigo. Então, isso pode ser um problema também. Tu tem que saber que isso não é uma transição fácil de um cliente, de uma equipe de pessoas lá dentro da empresa, essa transição. Então, é uma revolução trocar um sistema e tu tem que saber disso, né, que é um problema. Isso é um problema, mas também é uma vantagem, porque se vier outro concorrente querer roubar clientes teus, tu sabe que tu tem essa vantagem. Se tu foi o primeiro software deles, e sempre existe uma resistência de troca, pode saber que também até uma mudança de layout do teu software, tu vai notar que existe resistência dos clientes. Então, onde encontrar primeiro e abordar esses clientes, né? Como é que tu vai achar esses clientes? Possíveis clientes. Primeiro, tu vai fazer outbound, né? Tu vai fazer ligação fria e tentar achar esses clientes. Outro é ir em sites como o Reclame Aqui. O Reclame Aqui tem as reclamações das pessoas. De repente, tu consegue, de alguma maneira, identificar esses clientes, entrar em contato ou, no mínimo, entender quais são os problemas que esses outros softwares têm e que tu pode, de alguma maneira, resolver. Tá? Então, grupos de conversas, Reclame Aqui, tem como ver isso daí. Comparadores de softwares, tem sites como Capterra e também tu pode olhar ali no Google Ads, né? Então, outros softwares que tem. E deixa eu te contar que, às vezes, existe até lista de clientes no próprio site do concorrente. Eles cegavam daqueles clientes. De repente, é uma boa maneira de tu achar esses possíveis clientes no próprio site do concorrente. Outra coisa que tu pode fazer também para encontrar esses clientes é fazer uma página comparativa. Tu faz o teu software comparado com o concorrente. Digamos, teu software é o A, tu compara com o software B, mostra as características de cada software e mostra como o teu é melhor, que o teu é superior. Então, tu faz propaganda paga
para as pessoas encontrarem aquela página ali, ou SEO, né? De repente tu consegue ranquear muito bem aquela página, as pessoas vêm para aquela página, vem a comparação, se cadastram e tu conversa com esses possíveis clientes. Então, essas são algumas maneiras que tu pode encontrar esses possíveis clientes. Tá, como que tu vai fazer agora para descobrir o decisor e conduzir a conversa? Porque tem esse problema. Digamos que tu achou essas empresas, de repente tu foi até visitar e descobriu esses clientes ali, possíveis clientes. Primeira coisa que tu tem que saber é tentar achar o decisor de compra. Quem é o decisor, né, dentro da empresa? Porque não adianta tu falar, por exemplo, um software para médicos. Não adianta, às vezes, tu falar só com a secretária. Tu vai ter que conversar com o médico. Então, quem decide a compra do software, mesmo que quem use o software no geral, nesse tipo de software, é mais a própria secretária do que o próprio médico, quem decide a compra é o médico. Então, tu vai ter que achar o decisor, tentar conversar com ele e ver como que tu vai convencer ele para fazer essa mudança, tá? Então, direciona pro decisor a empresa. No discurso de vendas ali, que tu vai conversar com ele, eu te recomendo que tu leia um livro chamado Spin Selling. S-P-I-N, tá? Anota aí, S-P-I-N, S-E-L-L-I-N-G. É assim que se escreve. Spin Selling, do Neil Heckman, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Recomendo muito a leitura desse livro. Esse livro vai te ajudar no processo de vendas, tá? Então, o livro ele tem 4 estruturas de direcionamento de conversa ali com o cliente, que são SPIN, significa situação, problema, implicação e necessidade de solução. Cada letra ali é uma das letras do SPIN, né? S-P-I-N. Então, tu vai aprender sobre esse framework de vendas e isso vai te ajudar a direcionar a conversa para te convencer o cliente na mudança de software. Mostrar, por exemplo, tu vai conversar com o cliente e vai perguntar para ele, tu está satisfeito com esse software? Né? E daí, se ele não estiver satisfeito, tu vai tentar entender a insatisfação dele e tu vai direcionar a conversa nesse framework. Situação, como que está a situação dele? Por exemplo, como que vocês usam o sistema hoje? Né? Problema, o que atrapalha ou gera trabalho no software atual? Né? Tu vai deixar ele falar sobre o problema dele. Implicação, quando isso acontece, quanto tempo a equipe perde ou o que acontece em relação a esse problema do software? Tu tem que pedir para ele demonstrar os problemas que ele tem usando o software, né? E as consequências desses problemas, né, de quando ele usa esse software e não tem uma solução melhor. E depois a necessidade de solução. Se essa falha específica fosse resolvida, né, sem ter que reaprender tudo, isso ajudaria? Né? É um caso. Então, eu não tenho como falar tudo aqui do Spin Selling agora, durante esse vídeo, mas eu recomendo muito a leitura desse livro. Tá? Então, outra coisa que tu tem que entender sobre esse decisor. Existe uma resistência interna da equipe para a mudança. A gente aqui, no eGestor, a gente usa alguns softwares, e tem software aqui, não conta para o nosso fornecedor, mas se ele quiser cobrar o dobro, a gente vai pagar, porque a gente não tem como fugir dele agora. A gente é muito dependente de um software que a gente usa aqui internamente, né? É muito bom, a gente é muito dependente desse software e seria um caos a mudança desse software. Então isso existe. Então existe a resistência da própria equipe, a resistência tua, né? Digamos que tu seja o decisor, e a resistência da tua equipe. Então tu tem que saber disso, né? Então tu tem que saber que o decisor tem medo, né? Vários dos funcionários dele já estão acostumados e a mudança pode gerar uma resistência muito grande dentro da equipe dele. Tá? E como que tu pode resolver isso? Oferecendo treinamento, cursos para essa equipe, para ele, né? Mostra que a curva de aprendizado desse software vai ser pequena, que tu não vai ter um grande problema para fazer mostrar como ser usado esse software e as pessoas entenderem esse software. Prove com cases, se possível, né? Se tu tem outras empresas que já migraram, como que foi a migração, mostra como foi, relatos de outras empresas que fizeram a migração para o software de vocês, que usavam um software específico e mudaram para vocês. Então isso pode ajudar muito a convencer o decisor na mudança. O segundo medo que o decisor tem dentro da empresa dele é medo de se queimar dentro da empresa. Por quê? Ele tem medo de trocar de software e se queimar dentro da empresa porque o software não atendeu o que deveria atender, não foi bom o suficiente.
Então ele tem esse medo, são principalmente esses dois medos que ele tem, né, que eu falei anteriormente, e agora o medo de se queimar com a empresa, com a equipe, com seus superiores ou até com pessoas do mesmo nível da empresa. Ele tem esse medo e tu vai ter que de alguma maneira resolver isso, dar alguma garantia para ele, né, de reversão, de que se ele não gostar, ele pode cancelar aquele software, né, tu ajudar no plano de migração, de repente trazer dados do software anterior para o software atual. Tu vai ter que pensar essas maneiras aqui de tranquilizar ele. Então, esses são os dois principais medos de absolutamente todo decisor de compra ali que já usa um software e quer mudar. Ele tem esses dois medos, e se tu resolver esses dois medos, mostrar essa garantia para ele ali, vai ser muito mais difícil ele não querer vir para o teu software. Outro hack, então, aqui, para te conseguir roubar o cliente do teu concorrente. Esse aqui tem muito mais a ver com o cliente, aquele que eu te falei, que está testando vários softwares, mas ele não necessariamente decidiu a compra por algum ainda. O hack, que funciona muito aqui na minha empresa, eu acho que é um dos grandes diferenciais da minha empresa, é o tempo de resposta. Então, a pessoa se cadastrou no gestor, se cadastrou em 2 ou 3 softwares a mais, nós ligamos primeiro, ou nós entramos em contato por WhatsApp primeiro. Dessa maneira, o cliente se sente especial, porque a gente entrou em contato com ele, tentou conversar com ele, tentou resolver o problema dele no momento que ele está pensando no problema. Então, se tu atrasar muito para ligar, para entrar em contato, quanto mais tempo demorar, pior vai ser a taxa de conversão. Então liga nos primeiros 5 minutos ali que ele se cadastrou, tenta ligar, conversar, tenta entrar em contato por WhatsApp, alguma coisa tu tem que fazer para ele se sentir bem e tu mostrar para ele que tu é solícito e que tu vai resolver o problema dele. E dessa maneira, te garanto, a taxa de conversão vai ser muito grande. Tá? Manual de sobrevivência do ex-cliente, tá? Então, mapeamento de furos, né? Tu tem que entender os pontos fracos da concorrência para te ajudar a conseguir, de alguma maneira, provar que teu software é melhor e ter realmente funcionalidades superiores ao teu concorrente, né? De repente, oferta de migração, às vezes tem softwares que cobram uma implantação. De repente, tu não cobra essa implantação se o cara vem da concorrência, né? Dá um treinamento bom para ele realmente entender teu software e conseguir vir para o teu software de alguma maneira, treinamento ou, de repente, até um onboarding. Sabe que aqui dentro da nossa empresa a gente tem uma equipe de onboarding que pega o cliente e mostra todo o software de cabo a rabo depois que ele compra e ajuda o cliente a configurar o software. Cara, isso nos ajudou muito a diminuir o churn depois e tem muitos clientes satisfeitos por causa do nosso onboard, que é muito bem feito. E isso ajuda também a diminuir o suporte, porque a maioria das dúvidas que vêm são dúvidas até muito mais preparadas, não é aquela dúvida boba que ele teria se ele não tivesse um onboarding. Então, o onboarding ajuda muito ele para evitar cancelamento e para o cliente que era da concorrência vir e ficar mais satisfeito. Tá? Então, uma conclusão aqui sobre tudo que a gente falou. Vende familiaridade, né? Isso vai ajudar muito ele. Tenta encontrar esses clientes em canais certos ali para te tentar, de alguma maneira, trazer esses clientes para ti. Tenta identificar o decisor, usa o spin selling, né, para te direcionar a conversa e de alguma maneira conseguir vender para ele. Tenta neutralizar os medos dele, né, resistência interna da equipe não querer trocar e risco de se queimar com essa equipe, que são os dois principais medos. O hack do tempo de resposta, tenta conversar com ele o mais rápido possível, dá o teu WhatsApp pessoal para ele resolver dúvidas rapidamente, se possível, e tenta fazer um onboarding impecável, que isso vai diminuir o churn, vai tornar o cliente mais satisfeito, vai diminuir o suporte e tudo mais. Espero que tenha gostado desse conteúdo aqui. É um conteúdo que eu fiz aqui para responder essa pergunta que normalmente o pessoal me faz, como roubar cliente da concorrência. Espero que tenha gostado. Se inscreve no canal, curte aqui e nos vemos nos próximos vídeos.